Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma abordagem coordenada aqui pela equipe da Psicoterapia Alfa. E lembrando que essa abordagem ela faz parte de um contexto de outras abordagens já, que sempre nós fazemos um trabalho voluntário em grupo, né? Sendo que muitas pessoas ainda não podem fazer um acompanhamento individual, nós temos um trabalho gratuito e voluntário em um grupo de WhatsApp e alguns grupos têm 300, 400, 600, 1000 pessoas se beneficiando desse programa. E essa abordagem é um dos temas abordados. Nós temos exercícios psicoemocionais e comentários, interação dentro do grupo, mas essa abordagem, para facilitar, nós colocamos aqui no YouTube, onde ainda fica acessível para todas as pessoas. E se você chegou até aqui, né? Se você está no grupo e você chegou até aqui, saiba que a abordagem de hoje é super poderosa. Fica até o final, provavelmente vai ser uma abordagem um pouco mais longa, mas vai valer a pena cada segundo que você ficar aqui. A abordagem de hoje, vamos provar para você que ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, que não deveria mais ser um tabu, mas vamos aqui mostrar que nós, seres humanos, somos energia. E quero dizer que essa abordagem não tem nada a ver com religião nem religiosidade, tá bom? Então, que nós somos energia, isso aí a ciência já provou, isso aí já muitos estudos já comprovaram, mas pela ausência dessa crença, por você ainda talvez não acreditar nisso, você talvez esteja perpetuando o seu sofrimento sem entender que cada pensamento molda quem você é. Cada pensamento gera um sentimento, gera uma energia que tem uma consequência e tem trazido os seus resultados hoje. Então, se você não está feliz com os seus resultados, se você não está contente com eles, se você ainda se sente uma pessoa bloqueada, se você tem dificuldades de se conectar com outras pessoas, se você sente-se preso e não evoluindo, né? Porque nós somos seres que devemos evoluir, nós somos seres que fomos criados, porém criados, né? Às mãos de Deus, segundo a minha crença, não sei qual é a sua crença, nós fomos criados e devemos, né? Precisamos evoluir quais seres humanos inteligentes que nós somos. Então, se você parece que não está passando por esse processo de evolução, de crescimento, então pode ser que a sua falta de crença que nós somos energia tenha trazido pensamentos e emoções e sentimentos disfuncionais, né, negativos, que pode estar moldando assim quem você é hoje, né? Moldou, você criou esse destino para si mesmo. Eu, por exemplo, não acredito na predestinação, que nós fomos predestinados. Não, nós somos arquitetos da nossa vida, né? Nós tivemos o livre-arbítrio, então nós criamos o nosso destino, é diferente, né? Existem inúmeras possibilidades e as nossas atitudes vão criar o nosso destino, né? Se eu chego em São Paulo, chego até a rodoviária, compro uma passagem, né, para o Rio de Janeiro, e entro no ônibus, então eu estou ali criando o meu destino. Eu saio de São Paulo e o meu destino é ir ao Rio de Janeiro. Para isso, eu tomei algumas atitudes, né? Se eu ficasse em casa, com certeza eu não iria parar no Rio de Janeiro. Mas, como eu saí da minha casa, fui até a rodoviária, comprei uma passagem, entrei no ônibus, então eu estou criando ali, ó, formando o meu destino. E é disso que trata-se a vida inteirinha. Está nas nossas mãos essa questão da criação. Então, permita-me, né, lhe conduzir para uma jornada realmente fascinante, através de quê? Do nosso próprio ser, onde a ciência, né, e a maravilha se entrelaçam em uma dança cósmica. Se você ainda acha que o nome cósmica, está relacionado com algo místico, oculto, religioso, você precisa realmente abrir a sua mente, porque não tem nada a ver com isso. Se você for no dicionário, você vai ver. E alguns termos aqui, você talvez tenha essas crenças. Inclusive, pode ser as suas crenças limitantes também, porque muitas pessoas têm traumas religiosos. Elas se apegaram de uma maneira cega, né, a um termo que muitas vezes não tem nada a ver com religião, e aí torna ela assim uma pessoa muito presa. Então, como psicoterapeuta, eu compreendo sim a importância de fornecer para você uma base sólida de conhecimento, inclusive científico, para embasar as nossas reflexões aqui na Alfa sobre a natureza, na nossa natureza de energia de nós mesmos. Em primeiro lugar, eu quero te explicar brevemente o que é uma célula.
Vamos explorar a célula. A célula é a unidade fundamental da vida. Cada célula do nosso corpo é uma maravilha microscópica, uma fábrica de vida em constante atividade. É o que impulsiona essa atividade. O que é? A energia. Dentro de cada célula ocorrem inúmeras reações bioquímicas que sustentam a vida. Todas alimentadas por quê? Pela energia fornecida pelas moléculas. Olha que interessante. Então, cada célula é uma energia. Nós fomos criados, quando nós fomos concebidos, éramos apenas uma célula. E depois os nossos órgãos foram sendo criados de quê? De célula. Mas vamos lá, de onde é que vem essa energia? Aqui é onde a física e a biologia convergem em uma revelação extraordinária. Se você não estudou isso na escola, você vai ter a oportunidade agora de entender. E esse assunto eu estou te falando para que você venha compreender melhor o que eu vou falar daqui a pouco. Dentro de cada célula existem estruturas especializadas chamadas de mitocôndrias. Você estudou isso na escola, né? Frequentemente, ela é referida como uma usina de energia da célula. E nas mitocôndrias que ocorre o processo de respiração celular, no qual as moléculas elas se alimentam, né? E são quebradas ali para liberar energia. E é essa energia que impulsiona todas as atividades celulares, certo? Desde o metabolismo até a divisão celular, enfim. Então, essa breve explicação, só para que você possa entender que se a célula é energia e nós, e os órgãos, tudo em nós são feitos de células, então, o que é que nós somos? Então, é crucial ressaltar que essa compreensão da nossa natureza energética não tem nada a ver com religião ou crença espiritual. Ela é fundamentada em sólidos princípios científicos, apoiado por décadas de pesquisa e experimentação. Então, quando nós afirmamos que nós somos energia, estamos simplesmente reconhecendo a realidade da nossa existência em termos científicos, claros e objetivos. Então, como psicoterapeuta, um dos meus objetivos é ajudar a você ou aos meus clientes que fazem um tratamento comigo individualizado a integrar essa compreensão mais profunda. Porque o que eu estou fazendo aqui é uma palhinha, né? Os clientes que eles são individualizados, nós temos muito mais tempo para poder argumentar. Por quê? Porque esse conhecimento vai moldar a atitude dele sobre ele mesmo. Então, essa jornada de autoconhecimento e cura depende muitas vezes desse conhecimento de quem nós somos. Porque quando nós reconhecemos que nós somos energia em essência, podemos cultivar uma maior conexão com nós mesmos e com o mundo, né, que nos cerca. Podemos aprender a trabalhar essa energia de maneira transformadora, promovendo a saúde e o bem-estar em todos os níveis do ser. Então, abrace essa visão mais ampla de quem você é. Uma manifestação única e maravilhosa de uma energia cósmica, ou seja, de um todo, que pulsa através de todas as coisas. Então, esse conhecimento é necessário para você compreender mais sobre o que nós vamos falar. Inclusive, também, às vezes, usamos alguns termos como espírito. Gente, o conceito de espírito ele pode ser explorado de forma poderosa e tocante, usando bases também científicas, gente, se dissociando de conotações religiosas, focando no aspecto emocional, psicológico. Quando falamos de espírito, estamos falando, nos referindo a um estado emocional, uma condição de ser que afeta profundamente a nossa experiência de vida. Na ciência já foi comprovado, né? Especialmente na psicologia e na neurociência, tem evidências profunda dessa interconexão entre o nosso estado emocional e nossa saúde mental. Por exemplo, o espírito abalado descreve um estado de tristeza, desânimo, desesperança, enquanto um espírito alegre representa o oposto, o estado de felicidade, de vitalidade, de otimismo. Então, esses estados emocionais eles podem ser compreendidos, né, sobre uma perspectiva quântica, onde a energia, as vibrações dos pensamentos e emoções têm um impacto direto no nosso bem-estar. Quando nos sentimos, por exemplo, deprimidos, abalados, nossa frequência emocional tende a diminuir. Se nós somos energia, então temos frequência.
Então, diminui, afeta o quê? A nossa própria experiência de vida. Mas quando o ambiente ao nosso redor tem um espírito contagiante, alegre, o nosso estado emocional, ele também é influenciado positivamente. Então, olha a importância de entender que nós somos energia, que nós temos frequência, porque você precisa entender que cada palavra e o ambiente onde você está afeta, porque isso é contagioso. A sensação de um espírito pesado, por exemplo, não sei se já aconteceu com você. Comigo já aconteceu várias vezes. Eu consigo sentir, sim, um espírito pesado, certeza absoluta. Então, essa sensação de espírito pesado, de um ambiente pesado, reflete essa interação entre o nosso estado emocional e o ambiente que nos cerca. Em um ambiente onde predomina a tristeza, a raiva, o desespero, pode criar uma atmosfera carregada. E esse nome carregado foi associado, com algumas religiões afrodescendentes. Enfim, cada pessoa usa o termo que quer, mas a palavra tem um sentido próprio. E nesse sentido carregado é no sentido de pesado, certo? Então, isso amplifica os mesmos sentimentos em nós. Quando o ambiente ele é pesado, ou ele é carregado desses sentimentos de tristeza, raiva, desespero, desesperança, então isso se amplifica de uma maneira que pode pegar na gente, por assim dizer, Pode chegar até nós. E isso pode resultar em um ciclo negativo de emoções, onde os sentimentos sobrecarregados, ficam incapazes de encontrar alívio. Por quê? Porque o lado negativo está muito pesado. Então é importante reconhecer a importância de cuidar do nosso espírito, ou seja, da nossa saúde emocional, da nossa condição emocional, tanto para o nosso próprio bem-estar, quanto para o bem-estar daqueles ao nosso redor. Isso pode envolver práticas, como a de atenção plena, apoio emocional, meditação, os exercícios psicoemocionais, para que a gente possa manter um espírito leve ou um estado emocional harmonioso, positivo, com todos aqueles que nos rodeiam. E engana-se você se você acha que você apenas pode pegar ser contagiado por esse espírito negativo de outros. Eu me lembro, que eu tive Covid, no meio da pandemia da Covid-19, e o médico me aconselhou a manter uma boa higiene. Eu estava isolada num quarto, uma boa higiene comigo mesma. Por exemplo, se eu limpava secreções, eu tinha que dar fim naquilo ali, pegar um paninho novo, um lenço novo, trocar os lençóis. Eu falei, mas eu tô isolada ali, eu vou me contagiar com quem? Aí ele falou, com você mesmo. Com você mesmo. E eu achei isso bem interessante, Então ali eu cuidava ali de mim mesma, evitava colocar a mão no olho, mesmo estando somente eu ali. Então essa atmosfera de negatividade, vamos comparar aqui como o vírus da Covid-19, ela cria e perpetua um ciclo de desânimo e abatimento. Vamos ser sinceros, gente. Às vezes a gente encontra alguém, imagina assim, aquela pessoa é pesada, Um espírito abatido, um ambiente, uma atmosfera assim pesado. Mas, muitas vezes, essa atmosfera pesada quem cria somos nós mesmos. Porque muitas pessoas, elas são isoladas. Observe, elas são isoladas, ela mantém essa atmosfera pesada. Então ela está pegando de quem essa negatividade? Bem, ela está se contaminando consigo mesmo. Olha que perigo. Então não vamos atribuir essa atmosfera pesada, esse espírito pesado apenas com outras pessoas. Porque a própria fonte de desânimo pode ser nossa mesma. E assim como essa reinfecção pelo próprio vírus, no caso da Covid-19, quando estamos imersos, mergulhados em um estado emocional negativo, é como se estivéssemos nos expondo repetidamente à mesma fonte de sofrimento. O estado de espírito queixoso e abatido pode o quê? Enfraquecer as nossas defesas emocionais e nos torna suscetíveis a recaídas em padrões de pensamentos e comportamentos e, consequentemente, de resultados negativos. Então, do mesmo jeito que a gente tomava medidas preventivas a respeito do Covid-19, para não ter uma reinfecção, então, no caso das negatividades, seja que a fonte seja nós mesmos ou de outros, precisamos nos esforçar para evitar essa reinfecção pelo vírus, Então, devemos nos esforçar para evitar recaídas de padrões negativos, de pensamentos, de comportamento e fortalecer, por assim dizer, a nossa imunidade emocional.
E isso é muito forte e poderoso se você ainda não se atentou ao poder das suas palavras, da sua condição de espírito que pode estar contaminando negativamente outras pessoas. Então você pode estar realmente, né, adoecendo outros. Você pode ser a fonte da negatividade. Então essa abordagem não é para te desanimar, não, é para te alertar. Ou você pode estar sendo também contaminado constantemente pelo espírito negativo, pela atmosfera negativa de outras pessoas. Então, nessa imersão desse universo, né, nós somos e devemos continuar a permanecer arquitetos da nossa própria existência. Cada palavra que você pronuncia é como a batida de um martelo, moldando os alicerces do seu destino. Cada pensamento é uma força invisível que molda o tecido cosmo, criando padrões que ecoam através do tempo e do espaço. O que você vive hoje nada mais é. Não tem, as pessoas falam plantaram no passado. É a mesma coisa, gente. Plantar, criar, é uma atitude que te leva a esse resultado. Hoje eu estou colhendo o que plantei. É uma excelente demonstração. Ilustração. Você consegue entender bem. Né? Você planta coco, você colhe coco. Você planta maçã, você colhe maçã. A mesma coisa. O que eu quero dizer é que é a mesma coisa. Que a sua atitude é o que você está colhendo hoje. Então você tem que saber o que é que você quer colher amanhã para você plantar hoje. Mas trocando esse termo plantar, eu quero falar aqui de moldar o destino. Se você planta maçã, você está o quê? Você está criando o seu destino de colheita, não é isso? A mesma coisa. Então, quando você cultiva pensamentos negativos, você pensa o tempo todo no negativo, que não vai dar certo. Esse pensamento, ele gera uma energia negativa, uma energia pesada, uma atmosfera carregada, que gera essa energia, gera atitudes também. E essas atitudes geram os seus resultados. Olha o perigo de cultivar um pensamento de negatividade, um pensamento de não, um pensamento de desprezo, de tristeza, de desilusão, de falta de fé. E quando eu falo fé, não estou falando de religião novamente. Fé é crença, é confiança, seja lá no que a pessoa queira acreditar. Estou falando nesse sentido de fé. Então, imagine-se assim, vamos lá, num campo de possibilidades, onde cada decisão, cada escolha é um tijolo na construção da sua realidade. Cada ação é como uma pedra preciosa, lapidada, com precisão para refletir a luz do potencial infinito que reside dentro de você. Então, pense nisso, você está agora num campo de possibilidades. Vamos imaginar um campo, um terreno, uma área rural, um campo rural. Se você está ali com várias sementes, então você tem várias possibilidades. É isso que a quântica fala. Hoje você tem várias possibilidades na sua vida. Você tem que criar a sua realidade. Porque as possibilidades existem hoje. Se eu estou num campo, eu posso escolher plantar goiaba, maçã, limão, coco, uva, pera. Então, ali eu tenho um campo de possibilidades. Nossa vida é do mesmo jeito. Nesse campo de possibilidades, que tipo de destino você está criando para você? Né? Então você pode estar plantando trevas por meio de quê? Começa pelo pensamento. O pensamento negativo são como sombras que se infiltram silenciosamente, envenenando a alma, desviando você do destino próspero. Palavras e pensamentos destrutivos são como correntes que nos prendem, nos impedem de alcançar as alturas que sabemos serem nossa por direito, porque você tem direito a ser próspero, né? Você foi feito à imagem e semelhança do Deus Altíssimo, então você é luz. Então quem às vezes cobre essa luz, né? Deixa ela preta, escura, abafada, obscura, são nós mesmos, porque nós somos luz de nascença. Nós somos células, célula é energia vibrante. Então, se você não sente essa energia pulsante dentro de você, se cada batida do seu coração não tem aquela emoção vibrante que as células que você é, porque você quando nasceu você era apenas uma célula, todos os seus órgãos foram feitos de células de energia vibracionais. Então nós somos para vibrar como luz, pulsante, força, coragem, luz, criar um destino maravilhoso, escolher uma das possibilidades incríveis.
Então essa luz, ela pode ser também tão forte, a ponto de derrubar qualquer negatividade que você porventura venha enfrentar, inclusive de outras pessoas. Porque a sua luz, o seu poder pode ser muito forte, mas depende de você. É o poder da sua mente, é a chama interior que nunca se acaba. É a capacidade de transformar sonhos em realidades, de moldar o seu mundo de acordo com a sua visão mais elevada. Então se erga, empunhe esse poder nos seus pensamentos como uma espada afiada. Corte qualquer ilusão que lhe cerca. Que as suas palavras sejam como flechas, né? Que possa destruir tudo, né? Que seja negativo e possa, assim, permitir que você possa pavimentar uma estrada reta, próspera, que você possa realmente seguir com coragem. E algumas pessoas, inclusive por traumas religiosos, eles têm se prendido, eles não querem acreditar que nós somos energia, eles não querem acreditar que existe sim pessoas, ambientes, palavras, sentimentos, pensamentos negativos que impedem essa realidade. Pode ter certeza que isso impede uma realidade próspera. Então você precisa ter cuidado. Tem algumas palavras, eu até estou escrevendo um livro e eu sou obrigada, né, a explicar, né, bondosamente explicar que algumas palavras não tem nada a ver com religião, gente. Ritual, por exemplo. Ritual ele pode sim ser associado com práticas religiosas, mas significa simplesmente ter uma atitude repetitiva. O ritual diário de preparar o café da manhã. Ritual, um ato repetitivo, práticas repetitivas. Ela pode seguir um padrão específico, independente da conotação religiosa. Então tenha um ritual sadio de prosperidade, de palavras positivas, de afirmações positivas, para que a sua frequência vibracional, essa célula dentro de você, ela vibre positivamente. Né? Então tem várias palavras, o próprio nome fé, né? Fé, ela tem sim um sentido religioso, né? Mas ele pode ser uma pessoa assim, fé na capacidade do ser humano de superar isso. Ou seja, ele acredita que algo pode superar. Sagrado, para além do significado religioso, pode ser utilizado, por exemplo, para descrever algo venerado, respeitado, em um contexto, pode ser religioso ou não. A beleza sagrada da natureza, ou seja, a beleza única, a beleza honrada da natureza. A pessoa pode usar espiritualidade, apesar de ser frequentemente associada à religião, também pode ser interpretado como uma busca interior de significado, conexão. Espiritualidade não significa apenas a conotação religiosa. Nós temos essa necessidade espiritual independente de onde você veio. Então, o ser humano, vamos lá, deixa eu falar um pouco do que eu acredito, no que eu abalizo as nossas terapias e as nossas crenças sobre o ser humano. Vamos lá, a maioria aqui que me ouve e aqui no nosso país, ele se auto-intitula religioso. Tem alguma religião que segue, né, ou que não segue, mas geralmente tem uma religião. E essa religião, geralmente, né, aqui no Brasil, é de fato um país predominantemente cristão, onde a fé em Cristo é amplamente difundida, né? E é influente na sociedade aqui no Brasil. A religião cristã, né, em suas diversas denominações, exerce uma forte presença aqui na cultura, nos costumes, né, na tradição do país. A maioria dos brasileiros se identifica como cristão, seja católico ou seja protestante, né? Ambos acreditam em Jesus, acreditam na criação, né? A maioria aqui no Brasil é assim, né? Então existe essa diversidade religiosa, né? E o cristianismo continua sendo a religião predominante aqui no Brasil, seja de forma católica, né? Das pessoas católicas que acreditam em Cristo também, ou seja, os protestantes, né? Protestantes, se você não estudou a história do cristianismo, deveria estudar, porque é algo realmente incrível. Você vai ver de como surgiu algumas religiões modernas agora, né? E o protestante foi aquele que protestou, né, algumas crenças da religião católica, continuou acreditando em Cristo, porém deixou algumas crenças e cada um foi colocando a sua placa aí nas suas crenças, né? Enfim,
mas a maioria acredita em Cristo. Então vamos lá, se acredita em Cristo, acredita na criação, é bom que a gente pode usar uma terminologia comum, né? Algo em comum aqui em todos nós, na maioria de nós que estamos ouvindo. Quando Deus criou o ser humano, e depois foi introduzido o pecado por meio de Adão e Eva, Deus já tinha criado o ser humano. Gente, ele já tinha criado o ser humano, a imagem de Deus, a imagem do Deus Altíssimo, um ser de luz. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Consegue entender a complexidade disso? Você consegue entender de quem nós somos filhos? Será que você consegue duvidar da capacidade extraordinária e poderosa do ser humano sendo feitos à mão, a criação de Deus? Você consegue entender quem é Deus, o Criador de todas as coisas existentes? Você consegue entender a complexidade do Sol, que é uma estrela de tamanho médio, é considerada uma estrela pequena em comparação com outras, sendo que a gente está a mais de 150 bilhões de quilômetros e ainda consegue trazer esse efeito aqui para a Terra? Você consegue entender o milagre da vida, que nós somos uma célula, depois nós crescemos e viramos ser pensantes e criadores. Pessoas que criaram aí, o ser humano criou avião, espaçonave, né? A grandiosidade da agricultura, enfim, gente, eu não preciso entrar em detalhes. Mas se você meditar apenas que nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus Altíssimo, você vai compreender o que eu estou querendo transmitir aqui nessa abordagem. Então, Thalita, mas o mundo está muito mal, está muito distante do que Deus criou, assim. Beleza. Foi introduzido o pecado, né? Aqui na Terra. E aí viemos ser pecadores. Bem, foi introduzido, né? Adão e Eva pecou e nós somos descendentes dele. Beleza, nós somos pecadores, somos imperfeitos. Só que o pecado, gente, quando ele foi introduzido, Deus já tinha nos criado. Deus não tirou de nós tudo que ele criou, tudo que ele colocou em nós. Nós somos extraordinariamente, porém, pecadores e imperfeitos. Isso não tira o mérito de quem nós somos, de como nós somos criados. Nós continuamos sendo seres de luz. Nós continuamos sendo a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, agora com pecado, agora com imperfeição. Mas Deus não tirou a criação que ele já tinha feito. Né? Quando foi tirado, né, o ser humano do Jardim do Éden, Deus não falou assim, agora eu vou tirar tudo que eu criei, me arrependi, e agora eu vou tirar, vocês não vão ser mais isso, não vão ser mais inteligentes, não vão ser mais isso, não vão ter capacidade, a célula de luz que eu coloquei em vocês de energia vibrante, eu vou tirar também. Não, Deus não falou isso. Então você continua sendo um ser de luz, você continua sendo um ser poderoso, a imagem e semelhança do Deus vivente. Eu costumo falar isso. Quando a tristeza às vezes quer me pegar, um assunto preocupante, eu costumo fazer afirmações poderosas, relembrando quem sou. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu fui feita à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Então eu posso sim, porque foi me concedido esse direito de superação, essa oportunidade de me reverter uma situação, de reverter um sentimento, porque nós somos feitos de maneira extraordinária. E você talvez não tenha se apercebido disso. Então o mundo quer te convencer que você é frágil, pequeno, medíocre. Só que eu não sou, porque eu sou feita à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Eu não sou pequena, medíocre, fraca. Jamais. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu fui feita à imagem e semelhança do Todo-Poderoso. É uma realidade simples. É uma realidade grandemente divulgada pela maioria das religiões. Como eu posso ser um ser tão frágil, tão pequeno, tão delicado? É só ver quem é meu pai. Quem é o meu pai? Quem é meu Criador? O que foi que ele fez? As pessoas se orgulham de pessoas que criaram uma escola, criaram um hospital. Uma pessoa que morou em uma rua, ele recebe aquela homenagem. Agora, o Deus Todo-Poderoso, ele é minimizado, sendo que eu sou feita à mão do Criador. Então, você precisa refletir as características do Deus Altíssimo. Reconhecer, sim, que por causa da imperfeição, nós adquirimos, né? Inclusive, nós somos vulneráveis às doenças psicoemocionais, às doenças emocionais. Sim,
Mas o ser humano, a mente humana, o corpo humano, ele é capaz de reverter esse quadro. Ele é capaz de se erguer novamente. Se uma árvore, ele é cortado, se ele for deixado ali, o mínimo que ele for deixado, ele pode se erguer novamente. Uma árvore, quando você sai cortando, podando, ela pode ir enfraquecendo? Pode. Sim. A condição daquele momento pode fazer ela enfraquecer? Sim. Mas se for deixado apenas um pedaço de tronco, ele pode se reerguer novamente. Então tudo que nós enfrentamos aqui, temos a capacidade de suportar. Tudo que nós enfrentamos aqui, nós temos a capacidade de superar. Eu não estou aqui dizendo que é fácil. Eu não estou aqui dizendo que não existe procedimentos. A prova disso é que eu estou aqui, sou psicoterapeuta, naturopata, tenho uma equipe incrível de profissionais que tem justamente ajudado pessoas, é isso mesmo, pessoas que foram podadas a se erguer novamente, pessoas que foram cortadas a se erguer novamente. Mas o que eu quero dizer aqui, eu não estou falando sobre o processo, eu estou falando sobre a possibilidade que existe fortemente. Agora, claro, depende de uma atitude, depende de autoconhecimento. Por exemplo, você tinha um conhecimento sobre isso, sobre a célula, que nós somos energia, que o ambiente influencia, talvez você sinta. Você até sente isso, mas talvez você não dê a razão necessária. Talvez você não dê atenção a esse fato importante. Eu, Thalita, me recuso a estar em um ambiente pesado. Eu posso até estar, agora permanecer não. Está, porque muitas vezes não está sobre o meu conhecimento, mas permanecer em um ambiente pesado ou contribuir para que ele fique pesado, para que aquela energia venha até mim, não, causando o quê? Doenças? Atingindo o meu estômago, o meu fígado, o meu rim, inclusive os cânceres? Não quero isso para minha vida. Eu me recuso de ser uma pessoa assim. Eu me recuso de gerar energia, frequência negativa em mim, porque se o positivo gera o que é bom, o negativo gera o que é mal. Observe, você pode estar aí sentado agora. Se você recebe uma mensagem, uma frase no WhatsApp, pode mudar completamente a sua energia. Ela pode gerar uma frequência positiva muito forte, ou pode gerar uma frequência negativa muito baixa. Se você está num casamento lá com a sua roupa chique, elegante, aí eu chego baixinho no seu ouvido e falo assim: menina, você não viu atrás de você? Sua roupa está toda suja. Pronto. Aquela frase entrou pelos seus ouvidos e gerou uma frequência negativa de preocupação, de medo, de ansiedade, de pânico. E agora você já começa a suar, porque você andou a festa toda com aquele vestido todo sujo. Você já pensou nisso, né? Você nem sabe se isso é verdade, mas gerou essa energia negativa. Do mesmo jeito, se eu chegar para você e dizer agora que você ganhou uma casa própria, enfim, pode gerar uma energia, gerará, né? Uma energia positiva muito forte. Então isso é em todos os campos da vida. Só para você ter ideia, antes a gente dizia para as crianças, né, não receber balinha na escola. Agora, esse método pode até ser usado ainda, né? Malfeitores podem usar bala na escola. Hoje em dia, alguns malfeitores, eles dão agora um fone de ouvido, você sabia? Eu moro aqui em São Paulo, participei de uma palestra. E agora os malfeitores oferecem um fone de ouvido para as crianças. Como assim, Thalita? Tu quer que um fone de ouvido, você acha que é para dar alguma ordem, alguma coisa assim? Não. Esse fone de ouvido, ele gera um efeito, uma droga sonora que vai direto no sistema nervoso central, te causando dependência química, convulsões. Você está realmente ciente do que entra pelos seus ouvidos ou do que você sente? Influencia diretamente na sua existência, em quem você é, nas doenças que você tem. Será realmente que você tem consciência disso? E olha que essa abordagem aqui ela é breve, porque, como eu te falei, os clientes que fazem um tratamento individualizado com a gente cria um mapeamento das necessidades dele de autoconhecimento, de conversa, de mudança de padrões, enfim. E nós temos mais tempo para ser mais profundos. Aqui eu estou falando de uma maneira rasa. Você consegue compreender como seria essa explicação de maneira profunda? Como um fone de ouvido, com uma mensagem sonora, que não é a voz de ninguém, não é eu falando, dando uma instrução no fone, não. Você consegue entender como isso faz a pessoa ter convulsões e se tornar um dependente? Você consegue entender como é isso? É porque nós somos frequências vibracionais. Tudo que entra nos nossos ouvidos, tudo que entra no nosso olfato, tudo que nós pegamos, tudo que nós vemos e principalmente tudo que nós pensamos
gera uma frequência negativa poderosa, capaz de destruir a sua vida, colocar você num ciclo repetitivo. Você fica cego, sem enxergar a realidade, sem enxergar as possibilidades, sem enxergar o horizonte. Isso é perigoso demais, gente. Por outro lado, os que descobrem o caminho da frequência positiva, os que descobrem o caminho da positividade saudável, eles conseguem desbloquear padrões, eles conseguem alcançar níveis jamais imaginados, eles conseguem migrar, eles conseguem dar um estalo na vida. Então, se você não se sente preso, cuidado. Pode ser, com certeza, estar relacionado a alguns fatores. O que você viveu, o que você pensa, isso é poderoso demais, porque o pensamento ele pode reverter qualquer coisa. Por quê? O pensamento. Porque o pensamento gera uma frequência, ou seja, gera uma emoção, gera uma transformação de espírito. E isso gera uma atitude, e uma atitude molda os seus resultados, ou seja, cria o seu destino, cria o seu futuro. Isso é poderoso demais. Se você entendeu isso, comenta aqui nos comentários sobre o que você entendeu, sobre o que você concorda, sobre o que você não concorda, sobre o que você quer colocar em prática. Acesse o nosso site psicoterapiaalfa.com. O nosso telefone e as redes sociais também está aqui. A gente ama ouvir os comentários. Quem comentou, quem fala comigo no WhatsApp, sabe que eu frequentemente respondo, assim que possível eu respondo. A equipe da Alfa tem atendido muitas pessoas do Brasil e de outros países. Somos habilitados para, inclusive, atender pessoas surdas, né? Temos intérprete de Libras também. Falamos espanhol, atendemos em outros países também. Então, se você sente que precisa realmente aprender mais sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre o seu espírito, que nós já explicamos do que se trata, se você quer um atendimento individualizado e totalmente neutro em sentido religioso, nós atendemos pessoas de todas as etnias, raça, religião, porque nós entendemos que o ser humano foi feito à imagem de Deus e ele é incrível, impressionante. Seja lá que rumo ele tomou na vida, nós acreditamos na essência que ele é e no poder transformador que ele já tem, que habita dentro dele mesmo. O poder da pessoa. Nós lhe ajudamos a desbloquear o poder que você já tem. Então, se você gostou dessa abordagem, comenta. Comenta porque para nós é muito importante.